objetivo hoje é estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa legislação, que é uma legislação bem importante, né, uma legislação que, com certeza, né, nós vamos ter aí alguma questão no concurso de vocês, é uma questão, um tema, né, sempre muito cobrado nas provas, principalmente na área do magistério. A gente sabe que ela é uma legislação bem longa, né? Nós temos lá, eu acho que mais de 250 artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas através da resolução de questões, a gente consegue, assim, dar uma boa passeada, né, na nossa legislação e a gente consegue observar a forma, né, como que o conteúdo ele costuma ser cobrado em termos de prova. Então, nós vamos agora à questão número 1. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, por favor, né, é só perguntar, tá bom? Então, olhem só, a questão número 1, ela pede ali que o candidato, né, identifique a alternativa que está correta, de acordo com a Lei 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A letra A, ela diz que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou acolhimento institucional terá a sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses. Pessoal, antes de mais nada, é importante que vocês saibam que quando a criança ou o adolescente é afastado, né, por alguma razão grave do convívio familiar, por exemplo, né, pais que tenham praticado uma situação de abuso ou que tenham cometido maus tratos, essa criança ou adolescente será encaminhado, por exemplo, para um acolhimento familiar ou até mesmo para um acolhimento institucional, até que seja ali verificada a situação daquela criança e adolescente, e na sequência a gente pode ter, inclusive, o encaminhamento a uma família substituta. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que essa situação, ela tem que ser reavaliada a cada 3 meses. A gente não pode ter a situação de uma criança ou de um adolescente que seja institucionalizado ou que vá para um acolhimento familiar e essa situação ela não seja resolvida o mais breve possível. É até importante dizer a vocês que o acolhimento familiar, que são famílias, né, que ficam lá cadastradas para receber crianças e adolescentes, não com o intuito da adoção, mas sim com o intuito de acolhimento, essa família acolhedora, ela tem preferência sobre o acolhimento institucional. É muito melhor a criança ou adolescente ser encaminhado, né, a uma família do que acolhido, por exemplo, por uma instituição. Mas é aquilo que eu disse para vocês, essa situação, ela é uma situação que ela tem que ser avaliada, né, e reavaliada rapidamente, e o artigo 19, parágrafo 1º do ECA, que trata dessa questão, nos traz ali que a situação ela tem que ser avaliada a cada 3 meses. Então, se passaram 3 meses, nós vamos ter lá um laudo elaborado, né, por uma equipe de vários profissionais, e esse laudo vai trazer para o juiz a seguinte informação: se a criança ou adolescente deverá ser reintegrado à sua família natural, ou se a situação deve ser de encaminhamento a uma família substituta. Claro que a decisão do encaminhamento à família substituta compete ao juiz, certo? Então, a letra A, ela está errada. A letra B, ela diz ali que, com base em um relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, será decidido de forma fundamentada a possibilidade da reintegração familiar ou da colocação em família substituta para a criança, né, ou para o adolescente. A letra B, ela está correta, é exatamente, né, o que eu expliquei para vocês. Nós vamos ter uma equipe lá de vários profissionais, esses profissionais, eles elaboram um relatório, tendo ali a percepção, né, do que está acontecendo com aquela criança, aquele adolescente, bem como a sua própria família,
e esse relatório ele é encaminhado ao Poder Judiciário. Nesse relatório, a equipe ela, né, traz ali um parecer no sentido de que é sim adequado que a criança ela retorne à sua família natural ou que ela seja encaminhada a uma família substituta, que pode se dar através da guarda, da tutela ou da adoção. Então, a letra B, ela está correta, isso está previsto também no artigo 19, parágrafo 1º do ECA. A letra C, pessoal, ela diz que será garantida a convivência da criança ou do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, através, por meio de visitas periódicas, promovidas pelo responsável, ou nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, somente com autorização judicial. Essa letra C, ela está errada, e eu digo para vocês que é uma, digamos, um texto que ele é bem fácil da gente acreditar que ele está correto, né? Porque a nossa ideia é imaginar assim, o pai ou a mãe da criança estão presos, né? E a criança, por exemplo, gostaria de visitar o pai ou a mãe. Tem que ter autorização judicial, né? Porque não é conveniente que aquela criança visite, por exemplo, o pai no presídio. Pessoal, não precisa de autorização judicial. É um direito da criança ou do adolescente ter uma convivência com o pai, uma convivência com a mãe, né? Ainda que este pai ou esta mãe estejam privados de liberdade, certo? Então, essa visita, né, ela será conduzida pelo responsável da criança ou do adolescente, ou se a criança ou adolescente estiver institucionalizada, através ali do diretor, né, daquele órgão que fica responsável por promover essa visita, mas não precisa de autorização judicial. Então, é uma possibilidade de texto, né, na prova de vocês, bem fácil da gente errar. E a letra D, ela diz que apenas pessoas físicas podem apadrinhar crianças ou adolescentes a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Pessoal, vocês não confundam a figura da família acolhedora, né, com a figura do apadrinhamento afetivo, tá? São duas situações bem diferentes. A família acolhedora é o que eu comentei anteriormente com vocês. Pessoas podem se cadastrar sem a intenção da adoção para receber, né, na sua casa, no seu lar, uma criança ou um adolescente que, por algum motivo grave, tenha sido afastado do convívio familiar. Isso é o que nós chamamos de família acolhedora. E nós temos uma outra hipótese, que é o chamado apadrinhamento afetivo. E esse apadrinhamento, ele pode se dar tanto por pessoas físicas, como ele pode se dar por pessoas jurídicas também. Claro que no caso, né, de uma pessoa jurídica, o apadrinhamento, ele é muito mais no sentido financeiro do que no sentido afetivo. Por exemplo, uma empresa, uma pessoa jurídica, pode auxiliar uma criança, um adolescente, na questão dos estudos, né, na questão da sua formação, por exemplo. Qual é o objetivo do apadrinhamento afetivo? É propiciar à criança ou adolescente uma convivência externa à instituição. Então, se aquela criança ou aquele adolescente está institucionalizado, para que ele possa, né, passar o Natal na casa de uma família, passar o dia da criança no parque, né, alguma coisa nesse sentido, nós temos ali a figura, né, do chamado apadrinhamento afetivo. E como eu falei para vocês, esse apadrinhamento, ele pode se dar tanto por pessoas físicas como por pessoas jurídicas também. Por isso que a letra D da questão número 1, ela está errada. Então, pessoal, número 1, né, questão número 1, referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o gabarito, como eu falei para vocês, é a letra B. Beleza?